melhores SUVs até 70 mil reais. Juntou uma grana legal e quer comprar um carro aí na categoria dos mais procurados hoje aí do mercado, mas está na dúvida sobre qual escolher, quais são as melhores opções que temos aí. Então eu venho trazer para você várias sugestões interessantes nessa faixa de preço. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E falando aqui do primeiro da lista, temos uma Renault Duster na versão Dynamic com motor 2.0 16 válvulas, tração dianteira, flex e câmbio manual, ano 2017. E todos os preços que eu falar nesse vídeo foram cotados em janeiro de 2022. Começando aqui pela tabela FIPE, está em R$ 67.215. Já a tabela KBB, R$ 63.442. E esse valor da KBB faz referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. E esse carro é equipado com motor F4R, mesmo lá que equipava o Megane, mas claro, foi atualizado, equipa a Duster e vários outros carros novos e seminovos da linha Renault. Motor de 143 cavalos na gasolina e 148 no etanol, e de torque 20.2 kg na gasolina e 20.9 no etanol. Números muito bons para um SUV leve de 1.276 kg, um dos mais leves aqui dessa lista. A relação de peso-potência fica em bons 8.6 kg por cavalo. E aliado ainda ao câmbio manual de 6 marchas, que ajuda muito ali no consumo de combustível, principalmente na estrada, esse carro tem boas respostas, boas retomadas de velocidade, então é uma opção excelente nessa faixa de preço e nessa categoria. Também tem um bom porta-malas de 475 litros, então dá para levar bagagens da família inteira com tranquilidade. Os pneus têm medidas 215, 65, 16, medidas aí mais convencionais para SUV, são pneus largos de perfil alto, aros maiores, então fique atento, os pneus são um pouco mais caros do que em carros mais populares. Consumo na cidade 6.4 no etanol e 9 na gasolina, já na estrada 7.4 no etanol e 10.8 na gasolina. Então é um carro que mesmo tendo uma boa relação de peso-potência, mesmo com o câmbio manual de 6 marchas, o consumo ainda é um pouco elevado. Pneus, como eu disse, mais largos, travam um pouco o desempenho desse carro. E como ele vem equipado nessa versão Dynamic de série, ele já conta com direção eletrohidráulica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, roda de liga leve, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para todo mundo, faróis e lanternas de neblina, DRL, as luzes de rodagem diurnas, sensor de estacionamento traseiro e o sistema de som, que é com USB, Bluetooth, comandos no volante, GPS e informações de trânsito em tempo real. Bem interessante. E ainda como opcionais dessa versão Dynamic, você podia equipar esse carro com câmera de ré, controlador de velocidade com limitador, mesmo lá do Fluence, e bancos de couro. Então um carro bem completinho. Como pontos positivos aqui podemos destacar a robustez mecânica desse conjunto Renault, câmbio manual sem sustos, sem problemas aí. Além disso, um motor bem confiável, resistente aí da linha Renault, também equipando vários carros aí por vários anos, sem sustos, manutenção ali, preços de peças na média para o segmento, nada de exorbitante. Porta-malas também é um ponto positivo, como já falei, bem grande. Posição ao guiar, esse carro tem uma posição um pouco mais altinha, muito bom na pegada dos SUVs, né? É bem desejável uma posição de guiar dessa forma, assim como a altura do solo. É um carro que tem uma boa altura ali, mesmo comparado com seus concorrentes. Então é um carro que você não vai ter problemas de raspar em lombadas, em desníveis, em rampas, nada disso. Como pontos de atenção da Duster, podemos destacar aqui a direção eletrohidráulica, que ela é de manutenção mais cara, se der problema vai ser caro de resolver. O acabamento interno não é dos melhores também, utiliza muito plástico ali nos materiais, então é dessa forma. Consumo também um pouco elevado, como já falei em números. Isolamento acústico também, como vários outros carros da linha Renault, né? SUVs ou carros mais compactos, não é muito bom o isolamento acústico. O step também fica embaixo, então é um pouco mais complicado de tirar, de colocar de volta, também é mais suscetível um pouco para roubo. E é um carro mal avaliado no Lat NCAP de sua época, então não é dos mais seguros. E por várias dessas razões é um carro que tem um pós-venda na média, não é aquele carro que você anunciou, vendeu rapidamente. Segundo da lista, vamos de Ford EcoSport, na versão Freestyle, com motor 1.6 16 válvulas, tração só dianteira também, flex, câmbio manual, ano 2017. Esse é o último ano do EcoSport antes do facelift.
E a tabela FIPE desse carro está em R$ 66.404. Tabela KBB, R$ 60.767. Então, se você procurar com um pouco mais de paciência, você encontra boas oportunidades no mercado. Até porque é um Ford, né? Geralmente esses carros aí estão tendo uma desvalorização um pouco mais elevada, apesar de ainda assim serem excelentes carros. Então, para quem está vendendo, pode não estar sendo muito bom agora, mas para quem está comprando, pode ser uma ótima oportunidade. Equipado com motor Sigma da Ford de 110 cavalos na gasolina e 115 no etanol, de torque 15,7 kg na gasolina e 15,9 no etanol. É um carro de 1.243 kg, ele é o mais leve aqui dessa lista. É um SUV compacto, né? Baseado na plataforma de um hatch, que seria o Fiesta. Então, não pode ser um carro muito pesado, não é verdade? Mas como ele é equipado com motor 1.6 apenas, então a relação de peso-potência ainda ficou em 10,8 kg por cavalo. Não tem a mesma retomada de uma Duster, mas ainda assim você consegue fazer viagens com ele tranquilamente. Já fiz um vídeo completo desse carro, uma review, vou deixar aqui em cima para você assistir depois. Já fiz vídeos também falando de preços de peças, tudo em detalhes sobre o EcoSport também, vou deixar o card aí para você assistir. Mas um carro no geral bem tranquilo de manter. Câmbio manual de 5 marchas, engates justos, na medida, muito bons. Porta-malas é que é o problema, é bem pequeno, 362 litros. É quase o porta-malas de um hatch. Então, para viajar com 5 pessoas mais bagagens, pode ser um problema. Medidas de pneus 205 60/16, perfil um pouquinho mais alto, não tão largos quanto a Duster, então preços também vão ficar um pouco melhores. Consumo na cidade 7 no etanol, 10,2 na gasolina. Na estrada 8,2 no etanol e 11,8 na gasolina. O consumo também aqui um pouquinho melhor. Mas na prática eu digo que dá para fazer números melhores do que esses, principalmente na estrada. Já fiz um teste de consumo nesse carro, também vou deixar o vídeo em cima para você assistir, mas é um carro que na estrada, na gasolina, andando de forma tranquila, você consegue aí seus 14, 15 km por litro tranquilamente. Nessa versão Freestyle, de série, ele já conta com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com porta-luvas refrigerado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina, Isofix, assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro, sistema de chamada de emergência SOS e o som também vem de série, com CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Como pontos positivos do EcoSport, posso falar aqui da robustez mecânica, conjunto ali de motor e câmbio muito bons, de manutenção na média para o segmento, sem susto, sem problemas, apesar de muita gente falar, é um Ford, peças são muito caras, depende muito. Peças de manutenção preventivas, no geral, não são muito acima da média. Alguma outra peça ali de manutenção mais corretiva que você precisar trocar, talvez uma embreagem, algo assim, pode ficar um pouco mais caro. Mas no dia a dia ali é um carro que não vai te dar grandes problemas. Além disso, a lista de equipamentos é muito boa, tudo isso aqui que eu falei vem de série, como eu já mencionei. É um carro bem confortável ao rodar, ele tem uma suspensão mais voltada para o conforto, muito bom. É um carro bem seguro, bem avaliado pelo Lat NCAP de sua época, muito bom. E também um ponto positivo para quem está comprando é com relação ao custo-benefício. Você leva um carro desse aí, olha, 2017, muito bem equipado e muitas vezes por um preço bem acessível, o que é uma vantagem muito boa. Agora falando aqui dos pontos de atenção da EcoSport, porta-malas pequeno, como já falei, espaço interno também não é muito grande, como eu disse, plataforma de hatch compacto, não espere grande espaço interno nesse SUV. A abertura da tampa traseira também, ela é feita de forma lateral, então dependendo da vaga que você estacionar, se parar muito perto do carro que está atrás, você não vai conseguir abrir o porta-malas. Também esse carro tem farol de foco simples, a iluminação à noite não é das melhores. O sistema de som ainda não é central multimídia grande, ele tem só uma telinha ali monocromática acima do painel, então perde um pouco nesse quesito para os concorrentes. E a visibilidade em manobras, ele não tem uma boa área envidraçada, o vidro traseiro ali não é tão amplo, então pode dificultar um pouco em algumas manobras. Existem também relatos nessa EcoSport do braço do limpador que ele empena com facilidade, e isso aí só se resolve trocando o conjunto inteiro ou talvez trocando ali a mola. A mola também ela perde pressão e o limpador não limpa ali 100% da área que deveria. Nos primeiros EcoSports ali dessa geração, né, 2013, 14, isso foi mais comum de acontecer. No 2017 é mais raro, mas ainda pode acontecer. Fique ligado. E também como ponto de atenção,
é a desvalorização da Ford. Se ele é muito bom, se você consegue um custo-benefício muito bom na hora de comprar esse carro, na hora de vender também tenha em mente que você vai perder um pouco ali na questão da desvalorização. Terceiro da lista, não podia deixar de falar de um Hyundai, na verdade? Tucson, com motor 2.0, 16 válvulas, tração dianteira, flex e câmbio automático. Ano 2017 também. Tabela FIPE R$ 65.441, KBB R$ 61.824. Essa é a primeira geração ainda da Tucson, que ficou por anos no mercado, um carro muito bom de mercado, bem procurado, ampla oferta de peças para ele aí, tanto peças de acabamento quanto peças mecânicas, muito bom, equipado com motor Beta de 142 cavalos na gasolina, 146 no etanol, de torque 19 kg na gasolina e 19,6 no etanol, para um carro bem pesado de 1.550 kg, a relação de preço-potência ainda ficou em 10,6 kg por cavalo. E o desempenho ainda fica um pouco prejudicado porque aqui é a versão com câmbio automático, apenas de 4 marchas, então as retomadas são um pouco mais lentas, ultrapassagens devem ser pensadas com mais antecedência para não passar susto com esse carro na estrada principalmente. Mas tem um bom porta-malas de 528 litros, dá para levar bagagens da família inteira e ainda sobra. Também tem o encosto do banco traseiro ali reclinável, coisa que praticamente nenhum outro SUV tem. Então, uma vantagem da parte do conforto ali para quem vai no banco traseiro, muito bom. Também os bancos são rebatíveis, né, bipartido, então se não tiver ninguém ali no banco traseiro, você pode rebater e aumentar muito a capacidade do porta-malas, excelente. Medidas de pneus 2, 3, 5, 60, 16, pneus largos e caros. E também atrapalham no desempenho, né, porque vai ter mais resistência ao rolamento e, consequentemente, também no consumo. Na cidade, esse carro faz 5 km por litro no etanol e 7,1 na gasolina. Na estrada, 5,9 no etanol e 8,3 na gasolina. Números de ficha técnica. Esse carro aqui com câmbio automático vai ter um consumo bem alto mesmo. Na prática, talvez você consiga na estrada, dosando muito ali o acelerador e não pegando muito trânsito, uns 10 km por litro. Não muito mais que isso. Mas já nessa versão de entrada, ele vem bem equipado, com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos, sendo que os retrovisores externos têm rebatimento, alarme, ar-condicionado digital, rodas de liga leve, faróis com acendimento automático, chave presencial, nesse ano 2017 já tinha, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes, faróis de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E ainda como opcionais podia vir equipado com bancos de couro e câmera de ré. E o sistema de som CD com USB, Bluetooth e com opção de ainda integrar com DVD e GPS. Tá até bem adequado, considerando aí a idade do projeto. Como pontos positivos de um carro desse, podemos destacar a robustez mecânica, confiabilidade desse conjunto Hyundai, muito bom, não quebra com facilidade, a manutenção é na média, nada de muito exagerado também como os outros carros aqui dessa lista. Esse carro tem um excelente espaço interno e um acabamento muito bom. Já fiz também uma review desse carro completa, uma avaliação, vou deixar o link aqui em cima também para você assistir. É um carro que te proporciona muito prazer ao guiar, um carro que te passa segurança em curvas, um carro bem estável, realmente muito bom ao volante. Além disso, o preço também é acessível se você for pensar no ano desse carro. Então, uma ótima opção de compra. Como pontos de atenção da Tucson, consumo elevado, como já falei, pneus são caros, as retomadas de velocidade também são lentas, principalmente com esse câmbio automático. Se quiser mitigar um pouco disso e também melhorar um pouquinho do consumo, seria interessante pensar na versão com câmbio manual. Além disso, faltam alguns itens importantes que eu considero, ainda mais para a categoria desse carro. Falta o computador de bordo, pelo menos nessa versão de entrada. Falta também o cinto de 3 pontos para quem vai ali no meio, não tem. E também falta o ponteiro de temperatura, não tem nenhuma indicação ali de escala para mostrar a temperatura real do motor. Em alguma eventualidade ali de um superaquecimento, pode ser um problema. Agora vamos para o quarto da lista, vamos numa pegada mais requintada, um carro mais bem equipado. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se tá com a quilometragem adulterada, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro
e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. Em quarto lugar aqui da nossa lista temos a Volkswagen Tiguan com motor 2.0 TSI, apenas a gasolina, tração integral e câmbio automático, ano 2012. Tabela FIPE 64.790, KBB 60.996. Equipado com motor EA888, mesmo do Jetta TSI de 2011 em diante, que gera 200 cavalos de potência e 28,5 kgfm de torque. Muito bom para um carro que pesa seus 1.585 kg, bem pesado. A relação de peso-potência aqui ainda fica em 7,9 kg por cavalo. Tem desempenho de sobra para fazer ultrapassagens com segurança, retomadas de velocidade muito rápidas, mesmo estando com 5 pessoas e porta-malas carregado. Falando em porta-malas, 470 litros de capacidade, então também dá para levar muita coisa aí. Câmbio automático de 6 marchas, muito bom, bem resistente, confiável aí da linha Volkswagen, sem relatos maiores de problemas. Claro, você tem que fazer as manutenções preventivas, fazer ali uma troca de óleo do câmbio, conforme descrito no manual do proprietário, no mais, sem grandes sustos. Pneus aqui, as medidas são 235/55/17, pneus bem caros, bem largos, porém de perfil mais baixo. Então, pode ser que o conforto ali ao rodar fique um pouco prejudicado nesse quesito. Números de consumo na cidade, 6,8 km por litro, na estrada, 9. Não muito mais que isso. Mas é um carro excelente com relação à lista de equipamentos. De série, nessa versão única, ele conta com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, sendo que os retrovisores têm rebatimento, alarme, roda de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, computador de bordo, bancos de couro, faróis e limpadores com acionamento automático, retrovisor fotocrômico, freio de estacionamento eletrônico com auto hold, 6 airbags, ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina, luzes de rodagem diurna, Isofix, sensor de pressão dos pneus, sensor de estacionamento traseiro, sensor de fadiga e assistente de partida em rampa. E ainda como opcionais podia vir equipado com Park Assist, né? Sistema semi-autônomo de estacionamento muito bom, ele manobra sozinho para você ao entrar em uma vaga, você ainda tem que controlar ali nos pedais de acelerador e freio, mas a manobra é toda feita de forma automática. Além disso, conta com a opção de banco do motorista com ajuste elétrico, controlador de velocidade, teto solar sendo convencional ou panorâmico, também podia escolher, aletas de mudança atrás do volante, chave presencial, câmera de ré, faróis de xenon e controle de descida. Muito bem equipado, é o mais bem equipado dessa lista aqui, com certeza. E no sistema de som, CD com cartão de memória, conexão Bluetooth e comandos no volante. E como opcional do sistema de som, podia vir ainda equipado com GPS. Como pontos positivos aqui desse carro, robustez mecânica, confiabilidade mecânica, apesar de ser um motor da linha TSI, tem que ficar atento porque é um motor com turbo compressor, a manutenção corretiva nessa peça é bem cara, se precisar trocar uma turbina é bem cara, também trabalha com injeção direta de combustível, então é um motor mais suscetível à carbonização. Além disso, os bicos injetores são de alta pressão, também são mais caros na hora que for trocar. Bomba de combustível também da mesma forma trabalha com alta pressão, se precisar dar um reparo ou trocar é bem cara. Então, um carro que tem muita tecnologia, proporciona excelentes números de desempenho, porém cobra seu preço na hora da manutenção. E não só na manutenção mecânica, parte ali de acabamento interno, externo, as peças são bem caras comparadas aqui com os seus concorrentes. Então o seguro de um carro desse também vai ser mais caro, com certeza. É um carro também que pode ter uma visibilidade um pouco maior para roubo, também subindo o preço de seguro ainda mais. Mas é um carro com ótimo desempenho, boa lista de equipamentos, muito estável, tanto da parte mecânica, né, com o sistema de tração integral, que também se precisar dar uma manutenção é bem mais cara, ela cobra seu preço para te dar mais estabilidade, e também na parte de eletrônica. É um carro que tem muito recurso eletrônico, ele, controle de tração e estabilidade, e vários outros para te ajudar a fazer curvas com muito mais segurança. Além disso, é um carro com ótimo espaço interno, muito confortável, acabamento interno também muito bom para os padrões da sua categoria, e um carro também não poderia deixar de ser bem avaliado no Latin NCAP, por todas essas razões aí que eu falei.
Como pontos de atenção, já falei aqui o consumo bem alto, manutenção cara, seguro caro, tração 4x4 cara de manter também, e é um carro que por essas razões a revenda dele fica um pouco mais difícil. Então se você está pensando lá no pós-venda, talvez não seja a melhor das opções. Vamos para o quinto da lista agora, vamos voltar na Hyundai para falar do iX35, que seria a segunda geração da Tucson. Com motor 2.0, 16 válvulas, tração dianteira, flex, câmbio automático, só que aqui é ano 2013. Olha só, a Tucson, que é a primeira geração, você consegue pegar uma 2017, só que a iX35 apenas 2013. É estranho falar, né, que a primeira geração tem anos de fabricação mais recente, mas é porque quando lançou a X35, os dois SUVs ficaram um bom tempo no mercado ali juntos, concorrendo entre si mesmo, né? A Tucson de primeira geração fez tanto sucesso que foi difícil tirar ela de linha. Mas falando aqui da X35, né, 2013, 69.202 tabela FIPE, R$ 66.306 na tabela KBB, equipado já com o motor NU, uma evolução aqui do Beta, com 169 cavalos na gasolina e 178 no etanol. Também aumentou um pouco o torque, 20 kg na gasolina e 21,5 no etanol. Para um carro de 1.500 kg, olha só, geração nova, mas ainda mais leve que a geração anterior. A relação de peso-potência aqui fica em 8,4 kg por cavalo. E aqui sim tem um ótimo desempenho, mesmo com o câmbio automático, porque o câmbio aqui ele já é de 6 marchas. Então ele não trava tanto o desempenho, melhora um pouco os números de consumo. Olha só, na cidade ela faz 6,1 no etanol e 8,8 na gasolina. Na estrada, 7,3 no etanol e 10,5 na gasolina. Tá melhor que a Tucson com 4 marchas, na verdade. Porta-malas também muito bom. Aqui perde um pouco em relação à primeira geração, né? 465 litros. E os pneus aqui também são mais caros ainda. Medidas 225, 55, 18. Prepare o bolso para trocar pneus desse carro. Já na parte de equipamentos, conta de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, sendo que os externos também têm rebatimento, alarme, roda de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes e faróis de neblina. E como opcionais ainda dava para equipar esse carro com bancos de couro, controlador de velocidade, faróis com acendimento automático, teto solar, chave presencial, câmera de ré, assistente de partida em rampa e controle de descida e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som é com CD, comandos no volante e GPS. E ainda com opcionais aí do sistema de som, ele podia vir equipado com conexão USB e Bluetooth. Da mesma forma que a sua primeira geração, aqui os pontos positivos são bem semelhantes, robustez mecânica, mesma linha de motores aí, só que mais atualizada ainda, mas preservou a confiabilidade mecânica do conjunto Hyundai. Espaço interno e acabamento também da mesma forma, muito bons, melhorou até em relação à geração anterior, e é um carro que tem uma boa procura no mercado. Olha só, aqui ano 2013 está no preço de muitos SUVs aqui bem mais novos, então é um carro que não perdeu muito valor de mercado. Como pontos de atenção, podemos falar aqui de relatos de falhas no câmbio. Pode acontecer, não é crônico, não é comum, mas existem alguns relatos. Fique atento na hora de olhar um carro desse, faça um test drive, coloque ali no D, deixe ele trocando as marchas, veja se não está dando trancos ou até mesmo escapando marchas. Além disso, faltam alguns equipamentos aqui como Isofix e cinto de 3 pontos para quem vai ali no meio. Na parte de segurança deixou um pouquinho a desejar. Sem falar no computador de bordo, que tem nesse carro, mas é daquele tipo que marca em litros por 100 km. Você tem que ficar fazendo aquela continha ali, convertendo para quilômetros por litro, o que não é legal. Vários carros aí da linha Hyundai e Kia são dessa forma, então um ponto negativo que eu considero. Visibilidade também ela é reduzida, então um pouco mais complicado em algumas manobras. E o consumo, que melhorou um pouco em relação à Tucson, mas ainda assim é um consumo considerado bem alto. Olha só, 10,5 na estrada na gasolina, no máximo que você vai conseguir aí na prática uns 11,5, no máximo 12, dependendo muito das condições do trânsito e da sua forma de guiar. Mas é um carro para quem não quer se incomodar ali com oficina, um carro bem confiável com certeza. Sexto da lista, vamos de Mitsubishi agora. A ASX com motor 2.0, 16 válvulas, tração dianteira, gasolina, câmbio automático. Ano 2014, tabela FIPE 64.097,
KBB R$ 59.644. O preço aqui está bem abaixo do limite de 70 mil, porque o 2015 já estava extrapolando 70 mil. Então coloquei aqui um 2014 para ter até uma margem, dependendo do estado de conservação. Se o cara estiver pedindo um pouquinho acima da tabela, você ainda consegue negociar abaixo dos 70 mil. Equipado com motor 4B11 da Mitsubishi de 160 cavalos e 20,1 kg de torque. O carro que pesa seus 1.385 kg. Então a relação de peso-potência fica em 8,7 kg por cavalo. Em números é muito bom, com certeza. É um carro que tem uma relação legal ali de peso-potência. Porém ele é equipado com um câmbio CVT que simula 6 marchas. É um carro que tem as arrancadas um pouco mais lentas, respostas mais lentas, característico ali do conjunto mecânico do tipo CVT. Mas a vantagem é que proporciona um rodar mais suave, não tem trancos nenhum ali com relação à troca de marchas, não existem trocas físicas de marcha, então um rodar muito mais suave nessa parte. Porta-malas de 415 litros de capacidade, dá para levar ali bagagens de 4 pessoas, talvez 5, tá no limite, então fique ligado. Pneus nas medidas 225, 5518, também bem caros, assim como os da iX35. Números de consumo na cidade, 8,7 km por litro, na estrada 9,8, apenas gasolina, né? Na prática dá para fazer ali uns 10, 11, não muito mais que isso. O câmbio CVT, por mais que ele vai priorizar ali as faixas de torque ideais a todo momento, mas é um carro um pouco mais pesado também, aliado ao motor não tão tecnológico, vamos dizer assim, então o consumo é um pouco mais elevado. Não é tão tecnológico, mas em compensação tem uma boa robustez e uma boa confiabilidade mecânica. Como itens de série dessa versão de entrada da SX, podemos listar aqui a direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, aletas de mudança atrás do volante, porque mesmo sendo o CVT, ele ainda conta com opções ali de trocas sequenciais, né? Simulação de 6 marchas. Além disso, conta com duplo airbag frontal mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis de neblina, Isofix e assistente de partida em rampa. E na parte de som, CD com USB, Bluetooth, comandos do volante e DVD. Já é uma centralzinha multimídia muito bom para o ano desse carro. Como pontos positivos aqui podemos destacar, como eu já disse, robustez mecânica, porém com algumas ressalvas que eu vou dizer mais à frente. Além disso, acabamento, ele é bom, pelo menos das portas dianteiras para frente. As portas traseiras perdem um pouco em qualidade de acabamento e é um carro muito estável na estrada. Ele conta com suspensão traseira do tipo Multilink, então você consegue fazer curvas com ele com muito mais segurança. Além disso, pneus bem largos também ajudam muito, principalmente em dias de chuva. Muito interessante. Agora, falando dos pontos de atenção, motor muito bom, confiável, resistente, mas existem relatos na internet que costuma travar bico injetor e ele trava aberto. Se isso ocorrer, ele vai gotejando ali o combustível dentro do cilindro e pode causar o calço hidráulico, que pode gerar um transtorno e um prejuízo muito grandes. Tem que ficar atento ali com o funcionamento desse motor, se não está falhando. Isso pode ser um indício de bico injetor já travado. Ao menor sinal ali de mau funcionamento, já parar o carro, levar na oficina especializada, ver o que está acontecendo e fazer a substituição da peça, se necessário. Além disso, o câmbio, aqui esse CVT, até 2014, 15 ali na linha Mitsubishi, tinha problemas de superaquecimento. Mais ou menos nessa época, foi acrescentado ali um trocador de calor para poder resolver esse problema aqui no Brasil, principalmente, né? País de clima tropical, esse carro sofria um pouco com esse problema. Os mais novos ali, 16, 17, já vinham todos com esse sistema, então mais difícil de ter superaquecimento. Os 2014, como aqui citado nesse vídeo, fique atento, veja se já está equipado para ser um problema a menos para você se preocupar. Além disso, como eu já falei, consumo um pouco mais elevado e o desempenho também um pouco amarrado ali pelo CVT. Se quiser um pouco mais de desempenho nesse carro, seria interessante pensar na versão com câmbio manual. E para quem saiu do vídeo antes, perdeu, porque eu sempre preparo um bônus aqui para quem fica até o final, não é verdade? Vamos então para o 7º da lista. Um Honda CR-V na versão LX com motor 2.0, 16 válvulas, tração dianteira, motor só a gasolina e câmbio
automático, ano 2012. A tabela FIPE dele aqui está extrapolando um pouquinho, R$ 72.652, mas a KBB está abaixo, R$ 67.247. Então, negociando ali, procurando com calma, você consegue um carro desse na faixa dos 70 mil, com certeza. Equipado com motor R20Z1 da linha Honda, de 155 cavalos e 19,4 kg de torque. Para um SUV de 1.516 kg, a relação de peso-potência ainda ficou em 9,8 kg por cavalo. Não é muito bom, não é o ideal, mas tem um desempenho até razoável se você não tiver muita pressa para fazer longas viagens. Câmbio automático de 5 marchas convencional, um câmbio resistente, confiável, que exige a substituição preventiva periódica do fluido de transmissão. Então verifique no manual do proprietário se comprar um carro desse, veja lá o prazo certinho para você fazer essa troca e não ter problemas futuros. Mas um câmbio de trocas suaves, sem trancos, como todo bom câmbio convencional deve ser. E esse é um SUV para quem precisa de porta-malas bem grande, 589 litros, e ainda dá para rebater um encosto e aumentar muito mais a capacidade se não for ninguém ali no banco de trás. Medidas de pneus 225, 65, 17 para um SUV está mais ou menos na média, mas pneus também são caros, não seria de outra forma. Consumo na cidade 9,8 km por litro, na estrada 12,5. Dessa lista aqui é o que tem o melhor consumo. Justificável porque também é um motor monocombustível, ajuda um pouco a ter um consumo melhor e também tem muita tecnologia aplicada aqui para poder melhorar a eficiência ao máximo. E nessa versão LX ele já vem equipado com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, roda de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade, faróis com acendimento automático, duplo airbag frontal e ABS, câmera de ré, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo. Na lista de equipamentos aqui é um dos menos equipados, infelizmente. Como todos bons Honda e Toyota dessa época, né? Preocupam-se mais com a qualidade, com a confiabilidade mecânica do que com a lista de equipamentos, né? A escola japonesa de fabricar carros é dessa forma. Se fossem colocar mais equipamentos aqui, um carro desse ficaria até bem mais caro. Então não ficaria nem viável concorrer com os outros aqui da lista. E ainda falando de equipamentos, sistema de som também é bem simples. CD com conexão USB e comandos no volante. Não tem nem conexão Bluetooth. E falando de pontos positivos, né? Como eu já falei, robustez mecânica, confiabilidade mecânica do conjunto Honda, muito bom. Tanto câmbio quanto motor, sem problemas. É um carro que você vai parar ali para fazer as revisões preventivas e muito dificilmente esse carro vai te deixar na mão. Além disso, bom espaço interno. A CR-V ela tem dimensões bem generosas, então você vai ter um conforto maior para viajar, seus passageiros também. Além disso, o porta-malas também, como já falei, maior aqui de toda essa lista. E por ter toda essa confiabilidade mecânica que eu falei, é um carro que tem um excelente pós-venda, é um carro que tem uma ótima procura no mercado de usados, então você consegue revendê-lo lá na frente com mais facilidade. Agora, como pontos de atenção aqui, podemos destacar, já falei da lista de equipamentos, né? Bem fraca comparada com os concorrentes. Além disso, na parte mecânica, você tem que ficar atento só com a regulagem preventiva de folga de válvulas, tem que ser feita ali a cada 40 mil, 60 mil quilômetros, depende do motor, depende do que está escrito no manual do seu carro, e tem que ser feita porque senão esse carro começa a gastar mais combustível, que não é interessante. E além disso, ele ainda conta com um sistema de freio de estacionamento do tipo pedal, ali do lado do pedal de freio. Então, para quem não gosta, não curte muito, pode ser um ponto negativo. Mas e você? Qual desses aqui dessa lista você compraria? Deixa aí nos comentários. Ficou faltando algum SUV interessante também nessa faixa de preço? Deixe também nos comentários, deixe sua sugestão, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato aí de melhores carros por categoria, por valor. Tem várias sugestões interessantes lá para te ajudar a escolher o próximo carro para sua garagem da melhor forma possível. Então vai lá dar uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.